Esse episódio é baseado no caderno de estudos elaborado pelo professor Dr. Marcelo Lessa, idealizador e mentor do projeto ENAC Turbo. Hoje vamos mergulhar no caderno 27, focado no tema Contratos em Geral, parte 2. Sabe, quando a gente pensa em ciências exatas, tipo a engenharia estrutural, existe uma expectativa muito grande de precisão absoluta, né? Com certeza. Uma ponte é projetada, aí a carga máxima é calculada e a estrutura simplesmente responde àqueles números. O peso é suportado ou a ponte cai. Tudo é muito previsível e calculável. O material responde às leis da física de um jeito que a gente já espera, não tem surpresa. Exato. Mas aí a gente pega essa mesma expectativa de previsibilidade e tenta aplicar isso ao universo das relações humanas e ao direito civil especificamente. E de repente, cara, aquela matemática perfeita encontra toda a complexidade e a bagunça do comportamento humano. E é aí que os contratos dão problema, né? Justamente. Por isso a nossa missão hoje é desvendar a vida, as crises e, claro, a morte dos contratos civis. A gente vai entender como esses documentos são realmente interpretados na prática, o que acontece quando surgem aqueles defeitos ocultos absurdos ou disputas de propriedade, e como que a gente desfaz esse nó jurídico quando dá tudo errado. E o nosso foco aqui, seguindo muito bem aquela visão estratégica que o professor Lessa estruturou no material, é ir muito além daquela teoria superficial de livro de faculdade, sabe? Para quem está precisando dominar esse assunto em alto nível, especialmente para encarar a FGE, né? Isso, a famosa Fundação Getúlio Vargas. Não basta só saber o conceito de cor. A banca quer saber se você entende a mecânica da lei. Por que aquela regra existe? Qual é o problema prático que ela está tentando resolver no mundo real? É a lógica da aplicabilidade. Exatamente. É essa lógica que o material do projeto ENAC Turbo mapeia com perfeição, apontando bem ali onde estão as armadilhas de interpretação. Para a gente fazer isso de um jeito bem palpável hoje, eu queria propor um exercício para quem está ouvindo a gente. Vamos criar uma linha narrativa, uma historinha única para guiar a nossa análise. Adoro. Qual o cenário? Imagina que alguém decida comprar uma fazenda, uma propriedade rural ali de médio porte, com terras, trator, maquinário e um galpão grande. O primeiro passo dessa jornada inteira é sentar na mesa e assinar o contrato de compra e venda. O famoso papel passado. Isso. Mas antes de falar sobre qualquer problema com a fazenda em si, a gente precisa saber como ler esse papel. E o caderno deixa muito claro que a forma como o direito lê e interpreta um contrato mudou radicalmente nos últimos anos. É cega pela chamada vontade interna. Vontade interna? Como assim? Os juízes tentavam meio que adivinhar o que se passava na cabeça da pessoa lá no momento da assinatura. E focavam quase que exclusivamente no texto frio e literal do documento. Aquilo que estava escrito era lei absoluta e pronto. Tipo um robô lendo um código. Bem isso. Mas hoje o cenário é completamente outro. O Código Civil consagra a teoria da confiança e a boa-fé objetiva. O artigo 112 é o grande ponto de partida aqui. Ele estabelece que, nas declarações de vontade, a intenção vale muito mais do que o sentido literal da linguagem. Sabe que eu gosto de pensar nisso como ler uma mensagem no WhatsApp de um amigo das antigas. Como assim? É que se ele te manda um beleza, tudo bem? Você não vai pegar o dicionário para analisar a palavra beleza de forma isolada, friamente. Verdade. Você vai interpretar aquele texto com base no histórico da relação de vocês, no contexto daquela semana e principalmente no que vocês fizeram logo depois da mensagem. Olha, é uma analogia excelente para visualizar o conceito. E a Lei de Liberdade Econômica materializou exatamente essa lógica quando ela alterou o artigo 113 do Código Civil. O que ela mudou na prática. A lei agora meio que obriga que a interpretação observe o comportamento posterior das partes. Ou seja, se o contrato dessa nossa fazenda hipotética for meio vago sobre, digamos, quem paga o ITR, o imposto da terra, naquele ano específico... Não tá claro no papel. Isso. Mas aí o comprador vai lá e paga os 3 primeiros meses sem reclamar, sem falar um A. Esse comportamento prático dele dita a interpretação da regra, a prática valida qual era a intenção real por trás do texto mal escrito. Genial. E o material até menciona uma regra super interessante sobre isso, sobre as cláusulas ambíguas.
Se um trecho do contrato for muito confuso, de quem é a culpa no fim das contas? A interpretação deve sempre favorecer a parte que não redigiu aquele dispositivo. Peraí, então quem escreveu se dá mal? Exato. É um mecanismo de incentivo, né? O direito está basicamente dizendo assim, olha, se você redigiu o contrato, a obrigação de ser claro é totalmente sua. Se você foi obscuro, seja por incompetência ou por pura malícia para tentar levar vantagem depois, você que lute. Você vai arcar com o peso dessa ambiguidade. Faz todo o sentido do mundo. É para evitar os espertinhos. Agora, e se nessa mesma negociação o vendedor da fazenda virar e falar, sabe de uma coisa? E vou te dar aquele trator velho que tá lá no galpão de presente. Uma doação, no caso. Isso, uma doação. Essa mesma flexibilidade toda de interpretação, de tentar buscar a intenção ampla, o comportamento, isso também se aplica a presentes. De jeito nenhum. O caderno 27 traz isso como um ponto de atenção máxima para as prosas. O artigo 114 do Código Civil estabelece que os negócios jurídicos benéficos, tipo a doação, eles se interpretam de forma estrita. Estrita? Sem margem para imaginar coisas? Zero margem. Pensa na mecânica da coisa. Se alguém está abrindo mão do próprio patrimônio sem receber um centavo em troca, a lei precisa proteger essa pessoa de interpretações expansivas, né? Então não tem espaço para analogia. Nenhum. Se o documento de doação diz dou o galpão e não lista as ferramentas que estão lá dentro, sinto muito. As ferramentas não foram doadas. Você não pode presumir que os acessórios foram juntos só porque faria sentido prático na sua cabeça. Entendi. E a renúncia de direitos? Segue exatamente a mesma regra. Interpretação estrita. Você não presume que alguém renunciou a mais do que está expressamente escrito. Certo. E só para fechar essa fase inicial da assinatura do contrato. Vamos supor que, para comprar um maquinário novo para essa fazenda, eu precisei ir ao banco fazer um financiamento. Bem comum. São dois contratos diferentes, né? A compra e venda com o vendedor lá da fazenda e o contrato de financiamento de crédito com o banco. Eles são totalmente independentes. Juridicamente falando, sim, são instrumentos distintos. Um é com o João, outro é com o banco. Mas, economicamente, eles formam o que a gente chama de contratos coligados. Eles estão unidos por um propósito em comum. Tá. E qual o impacto disso na prática? O material do professor Lessa destaca muito bem os enunciados 421 e 621 da Jornada de Direito Civil. Eles explicam a mecânica dessa união. Basicamente, se um contrato cai, o outro pode cair junto. Caramba, efeito dominó. Exatamente. Se a venda do trator for anulada por algum motivo grave, o contrato de financiamento lá do banco não pode simplesmente continuar existindo no vácuo. O banco não pode te obrigar a ficar pagando parcela por algo que juridicamente deixou de existir na sua mão. O nexo econômico arrasta os dois para o mesmo buraco. Uau, isso é muito poderoso. E isso nos leva perfeitamente para a próxima fase da nossa historinha. A gente interpretou o contrato, assinou, eu tomei posse da fazenda, peguei as chaves do trator. Passam-se, 2 meses. Beleza, vida normal. Vida normal. Até que um dia eu vou ligar o trator e o motor simplesmente explode. Eita! Ou pior ainda, eu começo a arar a terra e descubro que o solo está completamente contaminado com resíduo tóxico que estava enterrado lá há anos. É um defeito grave que não dava para eu ver na hora de fechar o negócio. Certo, aí entramos no território dos vícios redibitórios. Os fantasmas do contrato. Fantasmas, gostei do termo. Explica isso. É que eles ficam escondidos, né? Regulados ali a partir do artigo 441, os vícios redibitórios são justamente esses defeitos ocultos que tornam a coisa imprópria para o uso que ela se destina, ou então que diminuem sensivelmente o valor dela. Como motor explodindo ou a terra inútil. Isso. Mas tem um detalhe conceitual aqui que o pessoal que está estudando não pode perder de vista. Isso só se aplica aos chamados contratos comutativos, ou em doações onerosas. Peraí, vamos traduzir esse termo antes da gente avançar. Comutativos. Para quem talvez não lembre ou não seja da área jurídica, o que define um contrato comutativo?
É o contrato onde não tem um fator de risco ou de sorte envolvido nas prestações principais. Ambas as partes sabem exatamente o que vão dar e o que vão receber desde o momento que botam a caneta no papel. Ah, tá. Sem surpresas no acordo inicial. Exato. Uma compra isenta com preço fixo é comutativa. É bem diferente de um contrato aleatório, tipo, se você comprasse a próxima safra dessa fazenda. Aí pode chover muito, pode ter uma seca terrível. E a quantidade de soja vai ser um mistério até a colheita, né? Perfeito. Os vícios redibitórios exigem essa equivalência certa e predeterminada das prestações que tem nos contratos comutativos. Entendi perfeitamente. Então a compra da minha fazenda e do trator é totalmente comutativa. Eu sabia o preço, ele sabia o que estava entregando. Então, com o motor rachado lá e o solo tóxico, eu pego meu telefone, ligo para o vendedor e falo: "Ô, meu amigo, manda alguém aqui consertar isso hoje." É assim que funciona, né? Igual quando a gente compra uma geladeira nas Casas Bahia, ela quebra e a gente aciona assistência técnica. E é bem aí que mora um dos maiores choques de realidade para quem estuda o direito civil pela primeira vez. Não me diga que eu estou errado. A resposta é um sonoro não. Você não pode exigir o conserto. Essa lógica de pedir o conserto da geladeira vem lá do direito do consumidor, do CDC, que foi desenhado especificamente para proteger uma parte vulnerável contra um grande fornecedor. E o Código Civil é diferente. Completamente diferente. Ele regula as relações presumidamente paritárias, ou seja, entre iguais, entre dois particulares que sentaram na mesa com a mesma força de negociação para fechar um negócio. Nossa. Então qual é a minha opção se eu não posso exigir que ele mande um mecânico para o trator? A lei civil é super rígida nesse ponto. Ela oferece apenas duas opções que a gente chama de ações edilícias. A primeira é a ação redibitória. Você desfaz o negócio inteiro, devolve o trator quebrado e pega todo o seu dinheiro de volta. Fim da linha. Acabou. Tá, tudo ou nada. E a segunda opção? A segunda é a ação estimatória, que a FGV adora chamar pelo termo latim quanti minores. Quanti menores. Anotado. Nessa opção, você decide ficar com o trator defeituado, mas você exige judicialmente um abatimento proporcional do preço que você pagou. Se o trator valia 100 mil inteirão, mas com defeito no motor ele vale só 70, você fica com a máquina e recebe 30 mil de volta do vendedor. Mas não existe, repito, não existe a terceira via do conserto obrigatório no Código Civil. Sabe que, pensando bem, faz sentido. A lei não quer obrigar dois particulares que já estão brigando a manterem uma relação de prestação de serviço, né? Um consertando as coisas para o outro. É muito mais limpo só devolver o dinheiro ou dar o desconto logo de cara. Exatamente, você corta o mal pela raiz. Mas e aqui eu vou jogar pimenta na história. E se o vendedor sabia que o solo estava contaminado e escondeu isso de mim de propósito? Ele agiu de má fé para me empurrar a bomba. Aí a mecânica do artigo 443 entra em cena e resolve isso punindo a má fé direto no bolso. Se o vendedor estava de boa fé, não sabia mesmo do defeito, ele apenas restitui o valor que recebeu e paga ali as despesas do contrato, sai elas por elas. Mas se ele foi o espertinho? Se ficar provado que ele sabia do problema e se calou só para fechar a venda, meu amigo, a lei ataca sem dó. Além de devolver o valor do bem, ele é condenado a pagar perdas e danos. O sistema blinda o vendedor honesto, mas pune severamente o desonesto. Sensacional. E aqui tem um alerta máxima da FGV no material do professor Lessa, né? A questão dos prazos. Como que funciona essa contagem regressiva para eu entrar com essa ação do trator ou da terra? A regra geral parece inofensiva. Para bens móveis, tipo o trator, você tem 30 dias contados da entrega. Para imóveis, como a terra da fazenda em si, é 1 ano. Mas e aqui é um grande mas, preste muita atenção na armadilha de prova do artigo 445. Qual é a pegadinha? Se você já estava na posse do bem antes de comprá-lo de fato. Ah, como assim na posse? Digamos que eu era arrendatário dessa fazenda. Eu alugava a terra dele há uns 3 anos, gostei da produção e resolvi comprar em definitivo. Isso conta? Perfeito, esse é o exemplo clássico. Nesse cenário de arrendamento prévio, como você já estava com a posse e uso da coisa no seu dia a dia, os prazos caem pela metade.
e são contados a partir da data da alienação, da venda em si. Então o meu prazo de 1 ano do imóvel cai para 6 meses. Cai para 6 meses. Mas por que a lei tira metade do meu tempo? Porque a lei entende que quem já explora a terra diariamente tem uma facilidade imensa de perceber qualquer defeito. Você não precisa daquele prazo cheio de adaptação que um estranho, um recém-chegado, precisaria. A oportunidade prévia de inspeção reduz drasticamente a tolerância da lei. A lógica é muito sólida, faz todo sentido. E sobre as garantias? Às vezes o vendedor do maquinário dá aquela garantia de boca, ou até bota no contrato lá que o motor tem 6 meses de garantia. Como que essa garantia do contrato interage com os 30 dias da lei? Outra ótima pegadinha. Durante a garantia convencional, que é essa dada pelo contrato, o prazo da lei não corre. Ele fica pausado, bonitinho. Mas o artigo 446 cria uma armadilha procedimental pesada. E lá vem. Qual é? Se o defeito aparecer durante a garantia do contrato, você tem exatamente 30 dias para avisar o vendedor sobre o problema. 30 dias para avisar? Isso. Se o trator quebrar lá no segundo mês de uma garantia que era de 6 meses e você enrolar e não notificar o vendedor em até 30 dias, a sua inércia destrói o seu direito. Você perde a proteção por decadência. Implacável, né? Bobeou, dançou. Mas vamos avançar na nossa narrativa da fazenda. Digamos que não teve defeito nenhum, o trator é ótimo, a terra é super fértil, um espetáculo. 1 ano se passa, as colheitas estão indo muito bem, eu estou lucrando. Cenário perfeito. Perfeito. Até que, de repente, num dia ensolarado, encosta uma viatura da polícia e um oficial de justiça desce com um documento na mão. Opa! Ele me diz que um juiz decidiu que aquela fazenda, na verdade, pertence a um terceiro, uma pessoa que eu nem conheço. O vendedor que me passou a terra falsificou documentos lá atrás e o verdadeiro dono processou e ganhou. Resumo da ópera: eu perco a propriedade inteira. Isso é o que o direito chama de evicção, não é? Exatamente isso. A evicção, que está lá tratada a partir do artigo 447, é a perda total ou parcial de um bem em virtude de uma decisão judicial ou administrativa que reconhece um direito anterior pertencente a outra pessoa. E como ficam as partes nisso? Temos 3 figuras operando aí. O evicto, que é você, o comprador inocente, que perde o bem. O alienante, que foi quem te vendeu a coisa e responde por essa perda toda, e o evictor, que é aquele verdadeiro dono que recuperou a propriedade na justiça. Cara, minha dor de cabeça como comprador inocente é gigantesca agora. A lei me protege de que jeito? Eu posso cobrar de quem me vendeu? Claro que pode. A responsabilidade do alienante é objetiva nesse caso. Objetiva quer dizer o quê? Quer dizer que, independentemente de ele saber ou não que havia um problema no registro da terra, lá atrás, ele tem que te indenizar. Não importa se ele foi enganado também ou se ele era o fraudador, a conta cai no colo dele. E aqui, o material do projeto ENAC Turbo traz uma nuance simplesmente fantástica sobre o cálculo dessa devolução do dinheiro. Essa parte me chamou muita atenção no resumo. O valor que eu vou receber de volta não é necessariamente o valor que eu paguei na assinatura do contrato, né? Não mesmo. Explico a mecânica por trás do artigo 450. Vamos supor que você pagou 2 milhões pela fazenda lá no início. Mas a região inteira valorizou absurdamente porque construíram uma rodovia perto e hoje a fazenda vale 10 milhões. Quanto você acha que recebe de volta do vendedor? Pela lógica do artigo, os 10 milhões. Você recebe os 10 milhões. O parágrafo único do 450 é claríssimo. A restituição é avaliada pelo valor da coisa na época em que ela foi perdida, ou seja, hoje, e não o valor histórico do contrato. Nossa, mas isso é uma lapada no vendedor. É pesado, mas a engenharia jurídica por trás disso busca a recomposição real do seu patrimônio. Se você perde um bem que hoje vale 10 milhões, o seu prejuízo real, concreto e atual é de 10 milhões. Se o direito mandasse devolver só o valor histórico de 2 milhões de anos atrás, você sofreria um empobrecimento injusto e o vendedor estaria retendo uma vantagem financeira que nunca pertenceu a ele. Faz todo sentido.
É a proteção máxima do inocente. E aí a gente chega naquilo que o material do professor Lessa classifica como a pegadinha de ouro das provas da FGV. A famosa cláusula cega de irresponsabilidade. Essa derruba muito candidato bom. Eu imagino, porque à primeira vista parece uma contradição gigante na lei. Vamos tentar entender a lógica. O artigo 448 diz que as partes podem reforçar, diminuir ou até excluir totalmente a responsabilidade pela evicção no contrato. Certo, é o que diz a lei. Então, digamos que o advogado do vendedor coloca lá na cláusula 12. O comprador renuncia a qualquer direito de reclamar por evicção no futuro. Uma cláusula bem genérica. Eu leio, acho que não vai dar em nada, concordo e assino. Poxa, a lei deveria respeitar a minha autonomia de vontade, não deveria? Eu assinei porque eu quis. Deveria, mas não de forma absoluta. E é exatamente aqui que o pessoal tropeça bonito. O artigo 449 cria um limite super severo a essa liberdade contratual. Tudo para evitar o enriquecimento sem causa. Explica como isso funciona na prática. Funciona assim: se o contrato tem apenas essa cláusula cega, essa frase genérica dizendo não me responsabilizo por evicção de jeito nenhum, o vendedor ainda vai ser obrigado a devolver o dinheiro correspondente ao preço da coisa se você perder a fazenda lá na frente. Peraí, isso não entra na cabeça de muita gente. Se eu assinei um papel com firma reconhecida e tudo, dizendo que abro mão da garantia, por que o juiz me protege e obriga o cara a me devolver o valor da compra? Porque o direito precisa equilibrar a tal da liberdade de contratar com a justiça material. Pensa na mecânica da situação. O vendedor te entregou uma fazenda que não era dele e embolsou os seus 2 milhões. Se essa cláusula genérica fosse 100% válida e absoluta, ele ficaria com a grana, o verdadeiro dono ficaria com a terra dele e você, que pagou certinho, ficaria com absolutamente nada. Um tapinha nas costas e tchau. Seria o ápice do enriquecimento sem causa, né? O cara vende o que não é dele, bota uma cláusulazinha e sai rico. Exato. É por isso que, para que uma cláusula de exclusão realmente deixe o comprador de mãos abanando, sem direito sequer à devolução daquele preço base que pagou, 2 requisitos cumulativos e super específicos precisam acontecer juntos. Tá, e quais são esses 2 requisitos para a cláusula ser blindada de verdade? Primeiro, você precisava saber do risco específico daquela evicção antes de assinar. Por exemplo, o vendedor tinha que te dizer no papel, olha, existe um processo de demarcação de terras tramitando lá na segunda vara cível, tem uma chance real de eu perder isso aqui. Entendi, a transparência total do problema. Isso. E o segundo requisito é que, sabendo desse risco pontual e específico, você teria que ter assumido expressamente o risco de perder a propriedade. É o que a gente chama de assumir o risco da evicção específica. Sem essa ciência e essa assunção direta do risco, a cláusula genérica que o advogado botou lá só serve para uma única coisa: livrar o vendedor de pagar as despesas acessórias. Despesas acessórias tipo o quê? Tipo lucros cessantes, honorários do seu advogado, custas do processo judicial, benfeitorias. Isso ele não vai precisar te pagar por causa da cláusula genérica. Mas o valor principal da coisa, o preço pago pela fazenda, esse ele vai ter que devolver sim. Não tem escapatória. Que aula de equilíbrio legal, sério. É brilhante. Bom, a gente já viu problemas na coisa física, né, com os vícios redibitórios lá do trator, e problemas no direito de propriedade com a evicção. Mas vamos recuar um pouquinho no tempo na nossa historinha? Vamos lá. Digamos que o nosso contrato de compra estabeleça pagamentos mensais por 3 anos. Eu vou pagando a fazenda aos poucos e, durante esse período, o vendedor se compromete a construir uns silos de armazenagem lá nas terras antes de me entregar a chave definitiva. Uma prestação futura da parte dele. Isso. E eu tô pagando certinho, todo mês cai lá na conta dele. Mas aí, no 8º mês, sai uma notícia no jornal de que a construtora desse vendedor, sei lá, faliu. Os bens dele estão sendo todos bloqueados pela justiça e ele está à beira do colapso financeiro total. Situação de pânico. Total.
Eu vejo isso na TV e penso, cara, se eu continuar pagando essa parcela, esse dinheiro vai sumir lá na massa falida dele e ele nunca mais vai me entregar nem a fazenda e muito menos os silos. O que eu faço numa hora dessas? É aí que você aciona os freios de emergência do direito civil. A defesa mais comum nos contratos bilaterais é a exceptio non adimpliti contractus, que está prevista no artigo 476, a famosa exceção do contrato não cumprido. Basicamente, ninguém pode exigir que o outro cumpra a sua parte sem antes ter cumprido a própria. Mas o meu exemplo da fazenda, o prazo de entrega dele ainda não chegou e a minha próxima parcela vence amanhã de manhã. O inadimplemento dele, o atraso da obra, ainda não é um fato consumado, mas é uma tragédia totalmente anunciada. Exato. E você teria que mandar dinheiro para um buraco negro só porque a sua obrigação vence primeiro no calendário. A lei não é burra. Graças a Deus. É por isso que o artigo 477 traz a exceção de insegurança. E anota aí. Isso é frequentemente cobrado em casos práticos nas provas da FGV. Como que funciona a mecânica disso? O mecanismo funciona assim se, logo após a assinatura do contrato, o patrimônio de uma das partes sofre uma diminuição drástica a ponto de tornar super duvidoso que ela vai conseguir cumprir a prestação dela lá no futuro, a lei autoriza que a outra parte haja preventivamente. Eu cruzo os braços. Você cruza os braços com respaldo legal. Você pode reter o pagamento da sua parcela até que o vendedor quase falido te dê uma garantia real ou fidejussória de que vai conseguir entregar a fazenda com silos, tipo, só pago se você me der um fiador forte ou um outro imóvel como garantia. Cara, é uma tutela de urgência fantástica, baseada pura e simplesmente no risco iminente, né? Exatamente. O direito protege quem está de boa fé e fareja o perigo real. E se todas essas defesas falharem e a relação ficar insustentável de vez, a gente chega inevitavelmente ao momento de desfazer o contrato, a extinção. A morte da relação. O material mapeia isso dividindo as causas pelo motivo que gerou o fim, né? Isso mesmo. A mecânica de extinção varia drasticamente se o fim acontece pela vontade livre das partes ou por uma quebra de contrato, um calote. Quando é pela vontade pura, a gente chama de resilição. Se ambas as partes concordam em encerrar o negócio amigavelmente, temos o distrato. O distrato é tipo um divórcio amigável do contrato. Perfeita analogia. E o artigo 472 determina o princípio da atração das formas para o distrato. Como que isso se aplica à nossa fazenda? Pensa bem, a lei exige que a venda de um imóvel de alto valor seja feita por escritura pública registrada bonitinha em cartório. Portanto, se você e o vendedor decidirem desfazer amigavelmente esse negócio, o distrato obrigatoriamente terá que ser feito por escritura pública no cartório. Ah, então não dá para ser num papel de pão. De jeito nenhum. Vocês não podem simplesmente redigir um recibo no Word, assinar ali no capô do carro e achar que a venda de uma fazenda está desfeita. A forma de desfazer tem que ter exatamente o mesmo peso e a mesma formalidade da forma de fazer. Entendido. E a rescisão unilateral? Aquela onde só um lado acorda de mau humor e decide terminar tudo sozinho. O material do professor Lessa cita um caso muito emblemático sobre investimentos, né? Sim. Trata-se da aplicação prática do parágrafo único do artigo 473. O exemplo clássico da jurisprudência que cai em prova direto envolve aquelas grandes fabricantes de bebidas, tipo a Ambev, e os seus distribuidores regionais. Como que é esse caso? Imagina que a fabricante exija que um distribuidor regional lá do interior compre uma frota inteira de caminhões refrigerados novinhos e padronizados com a logo deles, só para poder renovar o contrato. O distribuidor, querendo manter a parceria, vai lá, pega um empréstimo milionário no banco e compra os 30 caminhões. Tá, e aí? Poucos meses depois, a fabricante utiliza uma cláusula fria do contrato que permite o encerramento unilateral sem justa causa. Eles mandam um aviso de 30 dias e rompem a parceria. Acabou. Nossa, mas isso quebra o distribuidor imediatamente. O cara tem uma dívida enorme no banco e um monte de caminhões que, sei lá, só servem para carregar aquela marca específica e estão pintados com as cores da empresa. É brutal. E é exatamente por isso que a mecânica da lei intervém. O encerramento unilateral é um direito da fabricante.
Sim, estava no contrato. Mas a eficácia dessa resilição vai ficar suspensa. Suspensa como? O juiz trava a rescisão? Isso. O juiz vai impor um prazo razoável que seja compatível com o vulto daquele investimento feito para que o rompimento tenha validade prática. Na vida real, a fabricante é forçada a manter o contrato operacional, mandando bebida para ele vender, por tempo suficiente para que o distribuidor consiga usar os caminhões, trabalhar e amortizar aquela dívida absurda que foi exigida pela própria parceira comercial. Cara, é a boa-fé objetiva operando no seu grau máximo. Ela impede que o exercício legal de um direito cause a ruína injusta e covarde do outro lado. Perfeitamente resumido. Maravilhoso. E para fechar a nossa análise profunda das formas de extinção, temos a resolução, quando alguém quebra a promessa e não cumpre o que devia. A resolução pelo inadimplemento é a consequência do rompimento, da falha, né? Ela pode ser ativada por uma cláusula resolutiva expressa, que já estava escrita lá no contrato e opera de forma automática, ou pela tácita, que todo o contrato tem, mas que exige a intervenção de um juiz para dizer, acabou. Entendi. E temos também a resolução por onerosidade excessiva, que é a famosa teoria da imprevisão. É o que acontece quando eventos extraordinários e totalmente imprevisíveis, tipo o estopim de uma pandemia global, destroem completamente o equilíbrio financeiro da relação. Mas detalhe, isso é para devedores que não estavam em mora, ou seja, que estavam com tudo em dia antes da tragédia acontecer. Faz sentido, não dá para salvar quem já estava devendo. Mas aqui entra um ponto que o material do projeto ENAC Turbo classifica como vital, assim, para entender a jurisprudência atual do STJ. A teoria do adimplemento substancial. Essa mesma. E eu quero voltar para o nosso cenário agrário para testar isso. Digamos que, para transportar soja lá da fazenda, eu fiz um financiamento de 3 carretas diretamente com o banco, no modelo de alienação fiduciária, pagando em 60 meses. Cenário bem comum. Eu pago 58 parcelas religiosamente. Falta quase nada para quitar o financiamento. Mas aí, a minha safra queima toda, eu fico totalmente sem fluxo de caixa e não consigo pagar as 2 últimas parcelas do banco. Eita! O banco pode ignorar o fato de que eu já paguei 95% da dívida e simplesmente mandar o oficial de justiça apreender as carretas na minha fazenda? A tal da teoria do adimplemento substancial não deveria forçar o banco a cobrar essas 2 parcelas michurucas de outro jeito, sem destruir o contrato e me tomar o bem? Olha, essa é a jurisprudência cirúrgica do STJ. E a resposta, que dói no coração de muito devedor, é: o banco pode sim mandar buscar os caminhões. Mentira? Mesmo faltando só 2 de 60? Mesmo faltando só 2. A teoria do adimplemento substancial, que normalmente salva contratos onde a maior parte já foi cumprida, não se aplica aos contratos de alienação fiduciária de bens móveis. O STJ abriu essa exceção gigante por um motivo macroeconômico muito, muito claro. Caramba, e qual seria a mecânica ou a justificativa por trás dessa decisão tão dura contra quem quase pagou tudo? O tribunal entendeu que a alienação fiduciária é basicamente a espinha dorsal de todo o sistema de crédito nacional para veículos e maquinários. A facilidade e a velocidade com que o banco pode recuperar a garantia, pegar o carro de volta em caso de inadimplemento, é exatamente o que permite que as taxas de juros desses financiamentos não sejam ainda mais astronômicas no Brasil. É a tal da segurança jurídica refletindo no juro. Exato. Se o judiciário começasse a barrar a busca e apreensão dizendo: tadinho, falta pouco para pagar, o banco que vá cobrar isso nas vias normais de execução, o risco dos bancos aumentaria exponencialmente. Porque executar um cara que não tem mais dinheiro ia demorar 10 anos. Exatamente. E para compensar o risco de ter que processar por anos para receber 2 parcelas sem poder pegar o caminhão de volta, os bancos simplesmente aumentariam os juros para todos os novos compradores de carros e maquinários no país inteiro. O STJ, numa tacada só, protegeu o mercado de crédito num nível macro, em detrimento do devedor individual. Falta uma parcela. Sinto muito, a garantia pode ser executada e o bem apreendido. É fascinante como uma mecânica de uma única regrinha de interpretação do direito civil afeta a economia onde um país inteiro não é efeito dominó, né? Totalmente. O direito e a economia andam de mãos dadas o tempo todo. Bom, se a gente fosse consolidar nossa jornada pelos contratos de hoje,
dessa análise maravilhosa, quais seriam aquelas chaves de ouro que precisam ficar cravadas na mente de quem está acompanhando a gente, seja para a vida ou para a prova da FGV? A síntese dessa imersão seria focar sempre nos mecanismos de defesa e nas regras de interpretação que fogem do óbvio. Primeiro, lembrem sempre que a intenção e o comportamento prático das partes moldam a leitura do contrato muito mais do que o texto isolado. O WhatsApp manda mais que o dicionário, como você bem disse. Aham. Segundo, se a propriedade apresentar defeitos ocultos, esqueça o Código de Defesa do Consumidor e a história de pedir o conserto. No Código Civil, a regra é devolver a coisa ou abater o preço, cuidando muito com os prazos que caem pela metade se você já estava na posse antes da compra. Aquela da posse anterior derruba muito a galera. Demais. Terceiro, não se deixem enganar por aquelas cláusulas genéricas cegas que tentam excluir a responsabilidade pela evicção sem te informar o risco exato daquele processo. Elas não impedem a devolução do dinheiro do preço base que você pagou. E, finalmente, entender que a suspensão de pagamentos em caso de falência iminente da outra parte é uma defesa legal totalmente válida sob a exceção de inseguridade. Você não é obrigado a mandar dinheiro para um buraco negro. Perfeito. A teoria dos contratos realmente não é só um amontoado de regras chatas e burocráticas. Ela é, de verdade, o esqueleto que mantém o comércio e as relações de uma sociedade em pé. A segurança e a paz nas negociações dependem de como a gente maneja essas engrenagens. Como diz a visão genial do professor Lessa, as palavras constroem ou dilaceram o país. Mas aí vem uma provocação para a gente fechar. À medida que a tecnologia avança, eu fico pensando no seguinte: hoje, o direito exige que a gente olhe para o comportamento humano, para a boa-fé objetiva, para julgar se alguém foi justo ou maldoso num contrato. É o fator humano na interpretação. Isso, mas num futuro muito próximo, que já está virando realidade, dominado por smart contracts e códigos de blockchain que se executam lá de forma totalmente automática, sem intervenção humana. Se o prazo bate, o dinheiro sai da conta sozinho. Como é que nós vamos programar a nuance humana da boa-fé objetiva dentro de um código binário de zeros e uns? Será que a precisão fria das máquinas vai acabar matando a flexibilidade e a justiça do nosso direito civil, que levou milhares de anos para ser construída? Olha, é uma provocação de arrepiar. Sem dúvida, esse encontro da rigidez do código de computador com a necessidade humana de interpretação justa vai ser a próxima grande e turbulenta fronteira jurídica que a gente vai enfrentar. Com certeza absoluta. E por falar em próximas fronteiras, a gente deixa o convite aberto para quem acompanha a gente, qual o grande tema, qual área bem espinhosa do edital vocês querem que seja o foco do nosso próximo mergulho profundo. Deixem aqui pra gente. A gente adora ler os pedidos de vocês, mandem mesmo. Podcast produzido a partir do conteúdo do Projeto ENAC-Turbo, sob a autoria e orientação do professor Dr. Marcelo Lessa. Se esse conteúdo te ajudou, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Assim, o YouTube te avisa imediatamente assim que o próximo resumo for liberado. Até a próxima!